Fala pessoal! O tema de hoje é um dos temas que mais deixa ginecologista e obstetra com medo na hora que ele está num pronto-socorro, numa porta ou num plantão. E aí eu pergunto para você, qual é o principal fator de risco para uma ruptura uterina? Você sabe? Bora conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante e que, graças a Deus, não é muito prevalente na vida real, mas despenca nas provas e concursos? O nosso tema de hoje são as síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação, rotura uterina e rotura de vasa prévia. Bora junto! Passando aqui o nosso roteiro de aula, gente, a gente vai começar com rotura uterina, falando sobre conceito, epidemiologia, fatores de risco, o que raios é síndrome de Bandel-Frommel, qual que é o quadro clínico habitual e o tratamento, e logo na sequência, na segunda parte, quem é o raio da vasa prévia, que eu tenho certeza que confunde a cabeça de um monte de gente. Qual é o conceito? O que fazem? Onde vivem? Qual o quadro clínico? Qual é o medo dos obstetras? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Começando pela rotura uterina, que é definida como uma solução de continuidade da espessura total da parede do útero com o peritônio sobrejacente. Resumo da paródia: abriu o negócio tudo até o peritônio e não era para ter aberto, tá certo? Bom, a gente pode ter uma rotura uterina durante a gravidez ou durante o parto, e é mais comum que ela aconteça durante o parto. E ela pode ser espontânea ou pós-trauma, tá certo? E ela pode ser também completa ou parcial. Eu quero que vocês se lembrem um pouquinho aqui comigo da anatomia do nosso útero. Então, aqui, gente, são as fibras miometriais. As fibras do útero, elas não seguem a mesma linha, tá certo? Elas são todas entrelaçadas. Por quê? Porque eu preciso que a contração uterina, que começa aqui no fundo do útero, se espalhe pelo útero inteiro para que meu vetor final seja o vetor de nascimento. Então não adianta eu querer ter todas as fibras uterinas paralelas, eu preciso que elas sejam assim, emaranhadas. O único local onde eu tenho essas fibras que são transversas e paralelas é nessa região, nessa porção que a gente chama de istmo, que normalmente é o local onde a gente faz a histerotomia em uma cesárea segmentar transversa, que é a mais habitual. E por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Porque se uma paciente tiver alguma fragilidade em algum ponto desse útero, pelo motivo que for, na hora que eu começo a ter contração, essa é a região que tem maior chance de eu fazer uma rotura uterina. Então, sempre é bom a gente lembrar como que é aí essas fibras musculares. Elas não são paralelas, elas não seguem uma orientação só, apenas nessa porção final que a gente chama de istmo, tá certo? Fatores de risco, que foi a nossa pergunta provocadora. Principal fator de risco é cicatriz uterina prévia. E aí a gente vai lembrar que a gente mora no Brasil, um dos países onde mais se faz parto cesariana no mundo. Então, o nosso principal fator de risco é cicatriz uterina, tanto por miomectomia. Aqui tem essa foto dessa miomectomia, dá uma olhada. Essa paciente precisou fazer a retirada desse mioma, abriu o útero e as fibras que estavam todas assim agora vão ter um tecido cicatricial bem grande. Essa paciente pode entrar em trabalho de parto? Não, senão eu vou começar a ter tração de várias localizações com chance de rotura. Por isso a gente está falando aí de uma indicação de cesariana baseada em evidência. Miomectomia prévia, por um exemplo. Intervalo interpartal menor do que 18 meses, adenomiose e endometriose, manobra de Christeller, que é aquela que a gente fala que não deve ser feita, onde alguém faz uma pressão importante no fundo do útero tentando fazer aquele bebê nascer. É tenebroso, hein, gente? Desproporção cefalopélvica e macrosomia fetal, tá? Falando um pouquinho mais sobre a cicatriz uterina prévia, que eu acho que é o mais importante, a gente falou da nossa querida miomectomia, e
e a gente vai falar agora do parto cesariano, tá? Então vamos dar uma olhadinha só nessa figura primeiro. Gente, essa aqui é a cesariana segmentar transversa. É onde a gente vai abrir a pele, subcutâneo, todas as camadas. E na hora que a gente chega no útero, a gente faz a abertura do útero, assim, segmentar e transversa. Seguindo mais ou menos aquelas linhas de força que são mais paralelas no útero, tá? Normalmente é isso. Mas existe a cesárea corporal, que é onde eu abro o útero aqui, para o corpo do útero, de tal forma que eu não vou seguir a região onde eu tenho as fibras paralelas. Então, uma outra informação extremamente importante que vira e mexe cai na sua prova é que uma paciente com uma cesárea segmentar anterior até pode ter um parto normal na segunda gestação, se tiver um intervalo maior do que 18 meses entre os dois nascimentos. A partir de 2 cesarianas, a indicação pelo Ministério da Saúde é cesariana à terceira, então hiperatividade ou 2 partos cesarianas é igual a cesariana para frente. E se ela tiver uma cesariana corporal, aí sim, ela tem que ter sempre cesariana. Por quê? Porque essas fibras vão tracionar essa região de fragilidade. Se essa paciente entrar em trabalho de parto, ela tem mais chance de romper o útero. Perfeito, gente? Então, qual que é o principal fator de risco? Cicatriz uterina prévia, e eu só posso ter parto vaginal se eu tiver uma cesariana segmentar transversa prévia. Mais do que uma, a orientação do Ministério da Saúde para a prova é cesárea, e uma que seja corporal já contraindica parto vaginais subsequentes. Combinado, gente? Perfeito. Mas, por que desproporção cefalopélvica, macrosomia fetal aumenta o risco, tá? Então, vamos parar para pensar que eu tô tendo um útero bombando de contração aqui, ó. Vai, nasce. Esse bebezão grande não conseguiu passar pelo estreito superior da bacia, pelo estreito médio da bacia, tá lá, desproporção, não vai nascer. Então, vai fazendo força esse útero. O útero está tentando o máximo que ele puder fazer com que esse bebê nasça por via vaginal e não passa. E com toda essa força, algum ponto de fragilidade acaba podendo romper, tá? O mesmo acontece quando a gente fala de um bebê macrossômico, quando tem uma dificuldade, um parto muito prolongado, uma atividade uterina muito intensa. E se essa paciente tiver uma cesárea anterior e um feto macrossômico, uma cesárea anterior e uma desproporção cefalopélvica, ela tem mais chance ainda de ter essa ruptura uterina. Então, são fatores de risco menores, tá? Do que a cicatriz uterina prévia, mas que existem. Quando a gente fala de adenomiose e endometriose, a gente está falando de patologias do útero. Então, se ela tem uma adenomiose, ela tem uma região do útero com invasão de endométrio no miométrio. É uma região de maior fragilidade, que às vezes tem uma chance maior de romper na hora aí que ela está em trabalho de parto. Perfeito? Bora lá, bora continuar. Hiperdistensão uterina, gente. Vamos imaginar, então, que eu tenho um útero que tem uma quantidade de fibras musculares e que, em teoria, foi feito para uma gestação única de um bebê pequeno, ok? De repente, eu engravido de trigêmeos, fico com diabetes gestacional e polidrâmino. O meu útero, ele tem uma capacidade e de repente ele faz uma hiperdistensão. Além dele crescer mais rápido do que o esperado, minha fibra muscular vai estica muito, hiperdistensão, alguma área que eu tenho uma maior fragilidade, tem uma chance realmente maior de fazer a rotura. O uso inadequado de uterotônicos, é aquela galera que lá, a paciente está em trabalho de parto, bota ocitocina para poder nascer mais rápido, né? Isso era uma prática utilizada há um tempo atrás. Hoje em dia a gente olha menos, cada vez mais a gente está observando, aguardando a natureza do processo da mulher. Essas são as orientações baseadas em evidência. Então, assim, se você começa a mandar ver ocitocina, eu estou fazendo com que a minha musculatura uterina faça muito mais força e tem mais chance da área de maior fragilidade romper, tá? Tumores prévios, então eu tenho um mioma, por exemplo, na região do colo uterino, que impede com que o feto passe. É a mesma coisa que eu falei da desproporção cefalopélvica ou do macrossômico, tá bom?
E malformações uterinas, às vezes eu não consigo fazer a força, né? Iniciar a contração no fundo do útero, passar por todas as musculaturas para poder fazer a dilatação e a expulsão do bebê. E aí eu tenho mais chance de ruptura uterina também, tá? Então aqui eu quero mostrar para você muita contração, ó. Taxistolia, policistolia, manda ver a ocitocina. Isso aumenta aí o risco também de ruptura uterina. Chegando finalmente na nossa síndrome de Bandel-Frommel, que são sinais de iminência de ruptura uterina. Então, se você olhar isso aqui, meu bem, para tudo que você fez diagnóstico antes do negócio ficar ruim. Então, quando a gente vê esse útero em formato de ampulheta e cai na prova bem assim, a foto e pergunta, o que é isso? É a síndrome de Bandel-Frommel. O sinal de Bandel é a distensão do segmento inferior formando um anel entre o segmento e o corpo do útero, tá certo? E o sinal de Frommel é a distensão dos ligamentos redondos. O útero fica assim, em formato de ampulheta e a gente tem aí a nossa síndrome de Bandel-Frommel, que é clássico das provas dos mais diversas instituições aqui pelo Brasil. Mas não deu tempo, eu não vi o sinal do útero em ampulheta, passou, ninguém percebeu e aí rompeu. Corre, porque a gente tem que fazer alguma coisa naquele momento. Bora lá, quais são as complicações de uma ruptura uterina? Hemorragia, choque hemorrágico, e ela choca, é um sangramento para dentro. Ela choca e você não vê muitas vezes, ela choca rápido, tá? E essa ruptura uterina pode levar à lesão de órgãos adjacentes. Muitas vezes essa paciente precisa passar por esterectomia e morre, tá? O bebê muitas vezes morre. Muito rápido, né? Essa hipovolemia é importante. Vamos lembrar que são litros e litros de sangue passando por aquela circulação útero-placentária todo o tempo. Se você rompeu e você está sangrando rápido em grande quantidade. É muita vazão. E quando tem uma ruptura uterina importante, esse bebê entra rapidamente em hipóxia, acidemia e morre. E quando nasce, nasce vivo, a gente tem muita chance dele nascer com algum tipo de distúrbio hidroeletrolítico ou respiratório, tá certo? Como que é o quadro clínico? Então vamos tentar imaginar como que ela chega. Normalmente essa paciente está lá em trabalho de parto na hora da prova, né? Aquela paciente está em trabalho de parto há não sei quanto tempo, é uma diabética gestacional, é um bebê grande, tem uma cesárea anterior e de repente ela apresenta um sangramento vaginal. Ela estava urrando de dor, estava com bastante dor, de repente a dor passa. Como um milagre. As contrações param, porque rompeu e eu não estou conseguindo fazer a conexão das fibras musculares para poder mandar aí as contrações. De repente, eu não consigo mais achar os batimentos cardíacos fetais. De repente, a mãe fica taquicárdica, hipotensa. Eu vou fazer um exame de toque, eu não consigo mais sentir essa apresentação, ou seja, o bebê foi para a barriga e na hora que eu palpo, eu sinto as partes fetais no abdômen materno. Tá certo, gente? Esse normalmente é o quadro clínico de quando cai na prova. É bem assim. Então a paciente está lá em trabalho de parto, tem um sangramento, de repente ela tem uma dor, tipo, ai, de repente param as contrações. Aquele barulhão que estava rolando na sala de parto desaparece. Que estranho. E não foi a analgesia, porque rompeu e as contrações pararam. Aí eu não consigo encontrar o coraçãozinho do bebê quando eu vou fazer o escuta intermitente. A mãe choca. Eu não consigo sentir a apresentação no toque. E o bebê já está lá no abdômen materno. Lembrando que toda vez que acontece isso, eu também tenho aqueles outros sinais da cirúrgica de abdômen perfurativo, como o sinal de Clark, que é o enfisema subcutâneo, de Lafon, que é a dor aguda no ombro, que é por causa do nervo de Bell, e o sinal de Reasons, que é a subida da apresentação. E a gente tem que lembrar que o tratamento de uma ruptura uterina é corre para a laparotomia, tá certo? Abre, faz o parto e rafia das lesões se der tempo, ou então esterectomia. Uma foto de uma ruptura uterina aqui para vocês, tá certo? Mais foto para vocês.
É muito grave. Às vezes, quando a gente vê uma ruptura importantérrima. Às vezes a gente consegue ainda chegar num momento onde essa ruptura é menor. E o que eu quero que chame a atenção de vocês, isso é uma paciente com adenomiose que rompeu na região da adenomiose e a placenta ficou exposta, porque foi bem na região onde estava a placenta inserida. Combinado, pessoal? Essa é uma foto do hospital onde eu dou aula, né? Que foi tirada pelos residentes lá da Universidade de Santo Amaro. Dá uma olhada, essa paciente tinha uma cesárea corporal prévia. Entrou em trabalho de parto, olha como rompeu. Rompeu exatamente corporal e segmentar. E teve a esterectomia como necessidade. Perfeito? Então é uma super emergência, é uma coisa raríssima de acontecer, mas quando acontece, se a gente não identifica na hora que aparece os sinais de iminência de ruptura uterina, normalmente o resultado é bastante grave. Bom, gente? Bora falar então agora da rotura de vasa prévia. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente lembrar uma última coisa. O que eu estou passando aqui para vocês nessa aula é o que é a orientação do protocolo do Ministério da Saúde. Muito possivelmente você, nas redes sociais, nas discussões de parto, principalmente se você é uma pessoa que quer ser ginecologista e obstetra, percebem que já existem algumas discussões sobre parto vaginal depois de 2 cesáreas, quando é que a gente vai ter a possibilidade de tentar fazer com que a paciente decida junto da gente se ela tem uma cicatriz prévia. Algumas equipes que fazem já esse tipo de assistência, mas isso não tem validade para prova, tá? Então, preciso falar para vocês que para prova, 2 cesáreas anteriores é igual a uma 3ª cesárea, tá? E nós chamamos isso de iteratividade. Bora lá, para rotura de vasa prévia. O que raios é vasa prévia? Eu, quando estava na faculdade, alguém me falava isso, eu falava, que? Vasos fetais ao longo das membranas amnióticas sobre o orifício interno, mas que raios de vaso? Vaso fetal, a placenta, que vaso fetal? Gente, é isso aqui, ó. Eu tenho um bebê, uns vasos aqui na frente eu tenho o colo do útero, certo? Então, esses vasos fetais estão nas membranas amnióticas e estão livres. Eles não têm a proteção da placenta. Então, normalmente, eu tenho associado a uma malformação placentária. Beleza, Mai, eu lembro tudo de malformações placentárias. Eu sei tudo de placenta. A aula de embriologia era a minha aula favorita do primeiro ano. A aula de fisiologia e de anatomia sempre foram aquelas que eu mais me lembro, não é verdade, pessoal? Ah, é claro que não. Eu sei que já faz tempo que você teve esses conceitos. Então, eu tô trazendo aqui para vocês um pouquinho sobre a placenta normal. A placenta normal ela é discoide, hemocorial e deciduada. Tá? Então, a gente vai ter 2 faces. Uma é a face materna e a outra é a face fetal. Aqui são os nossos famosos cotilédones, turma. Então, o que acontece? É aqui que tá grudadinho no útero da mãe, tá? Aqui que vai estar a decídua, tá? Que é o endométrio gravídico. Essa é a face materna. Essa é a face que a gente tem que olhar depois do parto para ver se todos os cotilédones continuam lá ou se tem o risco de ter ficado algum lá dentro, algum resto ovular. Fica a dica. E aqui, gente, que é a que normalmente a gente vê nas fotos, que a gente acha que a placenta sempre é assim, é a face fetal, que é onde o cordão umbilical está inserido. E normalmente esse cordão umbilical vai estar inserido no centro. Ela é normalmente discoide. E o cordão umbilical blulo está aqui no centro. Mas existem outras placentas diferentonas, e uma delas é a placenta sucentoriada. Mas é comum isso? Cara, só para você que é mais comum do que eu imaginava.
Mas, a grande maioria das vezes, a gente vai encontrar uma placenta com aqueles moldes que eu mostrei para vocês. Mas a sucentoriada é aquela que tem um outro lobo placentário. Tá vendo? Ela tem 2 lobos placentários. E aqui no meio, entre esses 2 lobos, eu tenho membranas. Membranas. E elas têm uma ligação, esses 2 lobos placentários, que é feita através de alguns vasos. E aí, se eu tenho uma placenta sucentoriada, aonde os vasos estão na frente da apresentação, entre o colo e o bebê, eu tenho uma placenta sucentoriada com vasa prévia. Tcharam! Esses são os casos de vasa prévia com placenta sucentoriada. Mas a grande maioria das vezes a gente está vendo vasa prévia com placentas com inserção velamentosa de cordão. Então, olha só, gente, aqui tá a fase fetal da placenta. Cadê o raio do cordão? Meu Deus do céu, ele está inserido aqui em cima. Então, tem tudo isso aqui de vaso sem a proteção da placenta. São vasos soltos na membrana miniótica, tá certo? Olha aqui outra inserção velamentosa de cordão para vocês. Olha aqui onde está a inserção do cordão, gente. Muito da diferentona. Então, esses vasos aqui estão simplesmente desprotegidos. E se esses vasos estiverem entre o polo cefálico ou o polo pélvico fetal e o colo do útero, eu vou chamar de vasa prévia. Muito bem. Agora deu para entender, né? Olha lá, mais uma vez. Quando eu tenho a placenta sucentoriada, ó, 2 lobos. Se os vasos estiverem entre a apresentação e o colo do útero, vasa prévia com placenta sucentoriada. E aqui eu tenho um cordão umbilical com uma inserção velamentosa de cordão. Certo, pessoal? Rara, incidência de 1 a cada 2.500, 1 a cada 3.000, mas vou falar para você que elas gostam de aparecer nas minhas pacientes. Então, é o que eu falei para vocês, quando a gente olha os números, a gente sabe que é raro, mas eu já vi muito nessa vida. Fatores de risco: fertilização in vitro, gestações gemelares, placenta de inserção baixa, inserção velamentosa de cordão e sucentoriada. Combinado? E como é que eu suspeito ou faço o diagnóstico? Imagina o quão difícil deve ser fazer o diagnóstico disso antes da hora do parto. É super difícil. Porque depende muito da experiência do examinador, de você fazer um ultrassom adequado com Doppler, muitas vezes de você ter acesso a um ultrassom transvaginal para avaliação do colo do útero, e na hora que o colega está avaliando o colo do útero, ele vê vasos que não deveriam estar ali. Então, gente, às vezes não se faz diagnóstico pré-hora do parto. Então, a gente tem que ficar de olho. O que acontece? Em geral, rompe a bolsa, e na hora que rompeu a bolsa, gente, o que eu vou fazer? Eu vou romper o vaso junto, porque o vaso está na membrana, né? E se eu estar rompendo a bolsa da região onde eu tenho o polo do bebê, pélvico-cefálico, rompeu a bolsa, eu vou ter a compressão, normalmente desses vasos, ou o sangramento direto. E na hora que sangra, sangra do bebê. Então, normalmente eu estou fazendo uma avaliação desse bebê, tudo indo bem, de repente rompeu a bolsa, sofrimento fetal agudo e muito, muito, muito grave. No mundo ideal, a gente faria então um diagnóstico prévio por ultrassom, mas não é a nossa realidade. Quando rompe a bolsa e eu tenho aí uma emergência e a minha inserção velamentosa, ó, tá afundando. O barco tá afundando. Em geral, rompe a bolsa e se a gente não age na hora, a chance de óbito fetal é muito importante. E uma outra coisa que chama muita atenção é que a mãe não sente absolutamente nada. Então, normalmente ela tá com dor do trabalho de parto, tem um sangramento e o bebê morre. Então é bem grave. Vamos ver como é que cai na prova isso para vocês? Caiu em 2022 na USP, gente. Primigesta de 25 anos de idade, 39 semanas de gestação, está em trabalho de parto há 10 horas. A analgesia peridural foi instalada às 6, no momento com 8 centímetros de dilatação,
Colo uterino inalterado a 2 horas. Dinâmica uterina, 5 contrações fortes em 10 minutos. Cardiotocografia com 140 de batimento cardíaco, variabilidade diminuída, sem acelerações transitórias nem desacelerações. Na inspeção, observa-se a figura a seguir. Ó, a ampulheta aí, gente! Qual é a sua conduta? Cesárea imediata, síndrome de Bandel-Frommel, iminência de rotura uterina. Tá bom, pessoal? USP 2022. Fresquinha essa questão. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Aprender a diferenciar é muito importante. Normalmente são os sangramentos da segunda metade da gestação que tem relação com a hora do parto. Lembrar aí da síndrome de Bandel-Frommel e lembrar do sangramento onde a mãe não sente nada e eu tenho uma alteração da vitalidade fetal muito rápida. Tá certo? E assim você consegue diferenciar rotura uterina de rotura de vasa prévia. Bons estudos para vocês e até a próxima!